Meus amigos, a situação brasileira é das mais críticas. Falo isso em relação ao passado recente, quando, em 1964, os militares colocaram fim a um projeto de poder comunista que estava em andamento. Hoje a situação é muito pior do que 64 e provavelmente a mais complicada, a mais perigosa, a mais delicada de toda a história republicana brasileira. Querem dar um golpe no presidente Bolsonaro. Isso já está decidido. E o golpe está muito bem articulado. Quem está contra Bolsonaro hoje? STF, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Alcolumbre, mais os governadores de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Distrito Federal, sem falar de outros, falando apenas dos estados mais relevantes, mais importantes da federação. Sem falar das velhas raposas políticas como Fernando Henrique Cardoso e Lula. Mas também órgãos como OAB e CNBB, além de Rede Globo e seus puxadinhos, a grande mídia, Rede Globo, Folha de São Paulo, Estadão e assim por diante. Todos estão unidos. Esquerda e globalistas nunca estiveram tão unidos no Brasil e decretaram o fim do governo Bolsonaro. Sim, decretaram o fim do governo Bolsonaro. Esta situação é mais delicada do que 1964 pelo seguinte, porque lá, desde a renúncia de Jânio Quadros, a esquerda tinha tomado o poder. Estava no poder e o Brasil não comunizou-se oficialmente porque houve muita briga interna dentro da esquerda. Grupos esquerdistas divergiam de grupos esquerdistas, uns mais ligados à antiga União Soviética, à Rússia, e outros mais ligados a Cuba, brigavam ferozmente também por cargos no governo, por concessões e tudo mais. Se a esquerda naquela época fosse tão unida quanto é hoje, o Brasil certamente seria um país ligado a Cuba ou à União Soviética aos moldes da Venezuela de hoje. Mas, graças a Deus, não aconteceu. E até mesmo as forças armadas, que eram vacilantes e também elas infiltradas e comunistas, acabaram, ainda que timidamente, fazendo com que a história da comunização do Brasil entrasse em stand-by ou numa grande pausa. Agora é diferente. Agora, por conta de um ponto fora da curva, as redes sociais, a internet, um presidente conservador subiu ao poder. E está tentando, apesar de ter a máquina toda aparelhada e contra si, fazer com que o Brasil se desligue um pouco do processo de comunização iniciado na nova República. Mas encontrou uma grande barreira pela frente: a união das esquerdas com os globalistas, que não admitem que o presidente Jair Bolsonaro governe ou leve até o fim o seu mandato. Estão preparando, sim, um golpe. E os motivos são os mais diversos, como, por exemplo, as provas de Bolsonaro de que foi fraudado nas eleições, e isso comprometeria, sim, a alta magistratura brasileira ligada aos votos. Também, ali na frente, a revelação de quem realmente mandou matar o presidente Bolsonaro. Tudo isso coloca em risco essa mesma gente que está articulada contra ele. Mas o principal motivo: as boas e inéditas relações do presidente com um presidente americano, Donald Trump, com o presidente americano Donald Trump, que já anunciou
que até o final do ano o Comando Sul dos Estados Unidos entrará com tudo na América Latina, leia-se Venezuela. Logo depois das eleições, é projeto do governo norte-americano terminar, por fim, por termo, a ditadura de Nicolás Maduro, até mesmo pela força, se necessário. Ou melhor, muito provável que será pela força. Com a união do Brasil e os Estados Unidos, uma espécie de mini-OTAN na América do Sul, isso colocaria em xeque os comunistas aqui também. E é o que eles mais temem no momento. Portanto, a hora de derrubar Bolsonaro chegou. Não pode passar daqui para frente. É isso que eles estão pensando e articulando. Tal como em 64 e outras experiências, como a queda de Collor, por exemplo, o que o obrigou a renunciar, é o povo o diferencial nessa história. Em 64, o que demoveu alguns militares vacilantes a porem os tanques nas ruas foram as concentrações populares em São Paulo, principalmente. Nos anos 80, quando da renúncia de Collor, o que o demoveu, ou melhor, o que o tirou do poder, foram sim as manifestações populares. E agora, o que mais temem os golpistas? As manifestações populares. Daí porque o governador de Brasília já avisou que concentração com mais de 100 pessoas estão proibidos pelo menos por 5 dias. Eles querem cancelar o 15 de março. As concentrações populares do dia 15 de março. Porque no momento, só o que a esquerda teme e os globalistas temem é a vontade popular. Aí, a necessidade da grande mídia de criar um pânico absurdo sobre o coroa nos últimos dias, para minar as concentrações populares do próximo domingo. Porque é de fato isso o que eles temem. Interessante num país onde um condenado pela justiça pode inclusive viajar para o exterior, fazer campanha no exterior, dar palestras no exterior, levar malas e malas para o exterior, andar livremente para lá e para cá, e o povo proibido de manifestar-se num domingo. Bem, em 64 foi o povo que decidiu a favor do Brasil. O povo salvou o Brasil, porque não fossem as concentrações populares e os nossos tímidos e vacilantes militares estariam hoje lustrando as botas de algum apaniguado de Fidel Castro aqui no Brasil. Bem, os militares em 64 fizeram o que tinha que ser feito. No momento, os militares são chamados a dar apoio ao governo Bolsonaro, mas tanto quanto em 64, também são vistos como vacilantes. Ou a sociedade tem muita desconfiança hoje sobre os militares. Muita gente pede intervenção militar. Pois bem, intervenção militar, mas é preciso perguntar, de esquerda ou de direita? Porque até nisso a esquerda já pensou. Pois Fernando Henrique Cardoso, ele mesmo, o homem que colocou o Brasil nos trilhos do comunismo, já andou falando em artigo 164 para pedido por Nhonho Maia para derrubar Bolsonaro. Esse é o quadro em que estamos. Até mesmo dos militares hoje temos que ficar atentos, porque não sabemos quais e quantos são os melancias lá dentro. O momento é crítico, o momento é muito delicado. Precisamos, mais do que reclamar nas mídias sociais, irmos sim às ruas para salvar o governo. Porque se o povo não se envolver, o governo eleito pelo povo, desejado pelo povo, cairá. Porque ninguém poderá vencer o poder das trevas,
da forma em que está hoje articulado. Se o povo se fizer omisso, aí é o fim do governo. Por enquanto é isso.